História de Salvador, parte 5. A História Política. Quem mandava em Salvador ao longo dos últimos 5 séculos? Bem, tirando o período da ditadura Getúlio Vargas, quando quem mandava era só ele, através de interventores, e até ordenou queimar livros de Jorge Amado, o poder sempre foi dividido com maior ou menor equilíbrio entre comandantes nacionais, regionais e locais. No Brasil colônia, a Câmara Municipal exercia os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Administrava não só a cidade, como a relação de outros municípios com o nosso, caso do confisco da farinha de mandioca exercido contra as câmaras da região de Camamu-Boipeba. O rei, primeiro de Portugal, depois da Espanha, depois de Portugal de novo, nomeava o governador e, em algumas ocasiões, interferia na eleição dos oficiais da Câmara, correspondentes aos atuais vereadores. O governador tinha amplos poderes, mas o dia a dia da população era mais afetado pelas decisões da Câmara, que detinha um poder inimaginável em nossos dias. Seus oficiais determinavam desde como se daria a ocupação do solo até o preço de cada mercadoria vendida nos comércios e feiras, e quem poderia vendê-las. O sal, por exemplo, era monopólio de um comerciante nomeado pelos oficiais camarários, passando pelas licenças e minuciosos pormenores para procissões e festejos diversos. Se podia quase tudo, é bem verdade que a Câmara, composta geralmente de senhores de engenho, de grandes comerciantes e altos membros da ordem eclesiástica, ou seja, da Igreja Católica, contava com intensa participação popular. Suas reuniões, não raro, eram acompanhadas por muita gente comum, pobres e ricos, a influenciar nas decisões do colegiado. Acabava defendendo Salvador e os interesses da maioria do povo. Nas poucas revoltas da pouco revolucionária, sempre próspera e conservadora Salvador colonial, a Câmara esteve ao lado do povo. E o rei dificilmente ousava punir os oficiais pelas contestações. A elite da Bahia não podia ser afrontada pelas decisões da distante Lisboa, mais e mais dependente do que se produzia na capitania, depois província. Embora houvesse conflitos de interesse entre comerciantes e senhores de engenho, pois os produtores rurais viviam devendo aos comerciantes e volta e meia não podiam pagar, às vésperas da independência, todos estiveram unidos contra os Bragança, a família real portuguesa, depois também imperial brasileira. O ressentimento da Bahia, de Salvador em particular, contra o pouco caso da monarquia para com a província e sua capital, vinha de longe. Em fevereiro de 1821, ao saber da eclosão de uma revolta popular no Porto, Portugal, que fez convocar as Cortes, uma espécie de Congresso Nacional de então, após mais de 100 anos de governo central sem parlamento, os principais políticos de Salvador tiraram do governo à força o Conde da Palma, governador nomeado pelo rei Dom João VI, e saudaram os irmãos europeus contra a traição do Rio de Janeiro, referência ao príncipe regente do Brasil, futuro Pedro I, que governava do Rio de Janeiro. O apoio à independência, afrontando as cortes e voltando a apoiar os Bragança, só viria no ano seguinte, graças à chegada do antipático Madeira de Melo, enviado de Portugal pelas cortes para mandar mais do que a Câmara. Era fevereiro de 1822. Nossos oficiais da Câmara reagiram, houve confronto. Joana Angélica, abadesa, a superiora, do importante convento da Lapa, foi morta por soldados a serviço de Madeira. Um súbito clima de baianos versus portugueses europeus restou instalado. No decorrer dos meses seguintes, os comerciantes, muitos deles nascidos na Europa, foram para um lado e os senhores de engenho para outro. Acabaram abandonando seus mandatos para se unir aos subelevados oficiais das câmaras do Recôncavo, como os de Cachoeira e São Francisco do Conde, dando início à luta que acabaria na independência e no 2 de julho, data do desfile das vitoriosas tropas locais, e mercenárias e também pernambucanas, mandadas por Dom Pedro I, sobre a cidade finalmente abandonada pelo derrotado Madeira de Melo. No Brasil independente, a Câmara perdeu poder, tanto para os presidentes de província, novo nome de cargo para governador, nomeados pelo imperador, como para a Assembleia Provincial da Bahia e, principalmente, para o governo da Corte do Rio de Janeiro, mais centralizador do que fora Lisboa. É um tempo de decadência para a Bahia e da perda de prestígio de sua capital, tempo de muitas revoltas, tempos ruins, revolucionários. Antes de descrever as revoltas e tratar também da invasão batava,
você pode chamar de holandesa, embora não seja o termo mais correto, convém registrar o que ocorreu à Câmara de Salvador com a República. Perdeu ainda mais poderes, restando-lhe a função legislativa e de voz do povo soteropolitano, pois foi criada a figura do intendente, mais tarde nominado prefeito. Na capital, porém, valia mais o legislativo estadual, pois os poderes do governador foram ampliados e a Bahia tratou sua capital como primeira princesa, mimada, sim, mas controlada. O prefeito passa a ter importância após a redemocratização, em 1945, devolvidos aos municípios poderes nem de longe tão amplos quanto os do tempo do Brasil colônia, mas pelo menos capazes de interferir no bem-estar da população. Tal período coincide com lento e seguro, portanto não revolucionário, mas conservador, retorno à prosperidade, sendo registradas apenas 2 revoltas importantes, ambas ligadas à má avaliação do transporte coletivo e ao preço da passagem. A primeira, em 1981, quando dezenas de ônibus foram incendiados e centenas depredados. A segunda, mais pacífica, em 2003, a chamada Revolta do Buzu. Antes, em 1919, 1927 e 1930, houvera destruição e incêndio de bondes por hordas de revoltados com a má qualidade do serviço, prestado por uma única empresa, uma concessão de monopólio. Alguns dos episódios mais marcantes da história política de Salvador foram a invasão holandesa, a revolta dos alfaiates, também chamada Conjuração Baiana, a abertura dos portos ao comércio internacional, as lutas pela independência, a revolta dos malês e a Sabinada, tomada de Salvador por revoltosos internos. Esses episódios são narrados nesta série no próximo vídeo, de número 6, que conta a história de líderes revolucionários, guerreiros e políticos fundamentais para compreender as ideias de cada tempo sobre a cidade e o poder local. Antes, porém, de encerrarmos o presente vídeo, é importante registrar que o início do século XIX marcou importantes rebeliões e articulações políticas armadas de africanos da Costa da Mina, majoritários em Salvador naquele período. Em 28 de fevereiro de 1814, uma revolta multiétnica muito bem organizada e envolvendo africanos e afrodescendentes de várias localidades, contudo liderada por Alsás, uma etnia africana muçulmana, notadamente pelo Malome João, uma espécie de sacerdote com 250 homens em armas, atacou as armações pesqueiras de Itapuã. Mataram de 50 a 100 pessoas que resistiram ao ataque. Em seguida, pretendiam levar a revolta ao Recôncavo. No caminho, incendiaram mais de 150 casas e canaviais. Foram derrotados na margem direta do rio Joanes por poderosa tropa legalista, no final daquele mesmo dia. Os sobreviventes foram condenados, uns à morte, outros a açoites ou ao degredo para a África, em pontos habitados por seus inimigos no continente. Essa foi uma das muitas revoltas de africanos daquele período.